O assunto de hoje é sobre o artigo 10A, inciso 3 da Lei 11.340 de 2006. E, para começar, eu acho que vale a pena ler todo o artigo 10A, porque é justamente assim a lei seca que tem caído na prova. Capítulo 3 do atendimento pela autoridade policial. Essa lei vai prescrever o comportamento que deve ter a autoridade policial diante da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então vamos lá. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Inciso 3. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Parágrafo 2º. Na inquirição da mulher de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. Inciso 1. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Inciso 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Inciso 3. O depoente será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Muito bem, para a gente entender um pouco melhor sobre o artigo 10A, inciso 3 da Lei 11.340 de 2006, a gente primeiro tem que relembrar alguns passos para nossa aprendizagem e melhor entendimento. Então, aqui, ó, direitos humanos. Nós sabemos que a atuação dos direitos humanos em âmbito internacional e visa proteger a dignidade da pessoa humana. Sabendo disso, a gente tem que também entender que esse âmbito de atuação dos direitos humanos funciona também regionalmente. Aqui, a gente deve lembrar que um dos órgãos que ajuda na proteção desses direitos, ele se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Muitas vezes acontece um crime que há um sofrimento, a vítima tem um sofrimento com aquele agressor, mas há também, no âmbito do Estado, quando essa vítima vai até esse sistema formal de controle social e requer medidas, ela é tratada de uma forma que gera um sofrimento adicional. Então, essa vítima é vítima duas vezes, o que a gente vai chamar de sobrevitimização. Sabendo disso, ocorreu um caso no âmbito interno que gerou consequências para o Brasil, inclusive com julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui a gente deve lembrar que o Brasil assinou um tratado, ou melhor, uma convenção que falava sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção ficou conhecida como Convenção do Belém do Pará. Então, olha só, o Brasil assina uma convenção que fala sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção ficou conhecida como Convenção do Belém do Pará. Os órgãos internacionais, de olho no que acontecia no Brasil, principalmente com esse caso, que foi o caso Maria da Penha, eles viram esse caso e viu que Maria da Penha teve uma vitimização do tipo secundária, ou seja, uma sobrevitimização que partiu do próprio Estado brasileiro, que tinha assinado uma convenção que falava, que dialogava sobre essa questão da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e mesmo assim o Brasil se manteve o quê? Omisso. Depois dessa vergonha internacional, houve a ampliação e reforma das legislações internas, inclusive com uma lei de número 11.340, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. Então, aqui a Lei 11.340 de 2006. E o cerne aqui dessa lei que vai regular, inclusive, o comportamento dos agentes estatais, vai ser o quê? Vai ser esse artigo 20, artigo 20 não, artigo 10, artigo 10A, e eu vou dar destaque aqui no inciso 3, que fala sobre a vitimização secundária, essa vitimização do tipo secundária, que é promovida pelo próprio Estado. Então, eu vou ampliar esse estudo até a gente chegar novamente nesse núcleo, que é o artigo 10A, inciso 3 da Lei 11.340 de 2006,
que eu acho que é um estudo muito válido. Então, vamos lá. Primeiro aqui, a gente tem que entender o conceito do que é vitimização. A vitimização. A vitimização, quando a gente fala vitimização, a gente lembra do quê? A gente lembra de uma vítima. E quando a gente lembra de vítima, a gente fala, a pessoa foi vítima. O que que a gente vai lembrar também de sofrimento. E esse sofrimento decorre de alguma coisa. Vai decorrer de um evento traumático. Acontece que não há somente um tipo de vitimização. A gente vai começar, então, falando da vitimização primária. A vitimização primária é aquela vitimização de base que tem seus efeitos diretos e indiretos na própria conduta do agressor. Então, efeitos diretos e indiretos com a própria conduta do agressor. Acontece que também temos a vitimização secundária. Lembrando que a vitimização primária, para a gente dar um exemplo para visualizar melhor, a vitimização primária é a própria violência sofrida pela vítima por conta de uma conduta do agressor. Por exemplo, a Maria da Penha. A vitimização primária que sofreu Maria da Penha foi aquela que foi gerada pelo seu próprio marido, pelo agressor, no âmbito ali doméstico. Acontece que Maria da Penha não ficou inerte, ela buscou sistemas formais de controle dessas condutas, que foi o Estado. Só porque esse Estado também fica inerte. Então, Maria da Penha é vitimizada duas vezes. A primeira vitimização pelo próprio agressor, e a segunda vitimização, que é uma vitimização adicional, é a vitimização que se dá decorrente da conduta estatal. Então, aqui, a vitimização é pelos abusos cometidos pelos agentes públicos. Ou seja, essas instâncias formais de controle trataram Maria da Penha com indiferença, machismo, o que gerou ainda mais sofrimento. Então, essa forma com que esses agentes públicos tratam as pessoas não são formas, muitas vezes, estabelecidas por um ordenamento. Não são esses os princípios que surgem da nossa Constituição. Então, aquela forma que a gente vê na televisão da violência policial nas favelas, aquelas formas, aquela forma de agir, Zaffaroni vai falar que aquilo ali não é um sistema penal que nós estudamos no nosso dia a dia. Aquele sistema penal é um sistema penal subterrâneo. E o que a gente tira disso é que esse sistema penal subterrâneo, ele deve o quê? Ele deve emergir. Por quê? Porque o servidor ou o agente ou melhor, o agente público que tem essa atuação
de forma destoante, de forma diversa da própria legislação, ele cai em improbidade administrativa, gerando assim, então, uma conduta que é uma conduta ilícita. Então, aqui a gente vê que na vitimização secundária, ela acontece por um sofrimento adicional. Sofrimento adicional. E esse sofrimento adicional, ele decorre do próprio judiciário, da atuação da polícia e de outros órgãos. Então, a gente vê o porquê do surgimento de uma lei que estabelece, inclusive expressamente, a conduta que deve ter o agente público. E a gente vai notar isso como cerne no artigo 10A, inciso 3, da Lei 11.340 de 2006. E daí eu acho que vale a pena até uma outra leitura para a gente entender o que é essa revitimização que levou à condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 10A, inciso 3. Então, aqui prescreve, parágrafo 1º, a incrição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: a não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada, justamente para evitar essa nova vitimização, a revitimização ou vitimização do tipo secundário. Para fechar, eu acho que vale muito a pena a gente colocar aqui também os tópicos importantes de estudo sobre esse tema. Então, aqui a gente pode colocar as partes importantes de estudo. Porque, lógico, esse tema não se esgotou. Então, a gente vai colocar o seguinte: aqui, sobre a vítima na criminologia, a gente tem que estudar o quê? A gente tem que estudar os períodos históricos, que envolve a vítima, o estudo da vítima em um âmbito histórico, em que ela vai ser protagonista, que é a história em que a vítima é protagonista, que acontece na Idade de Ouro,
que a gente vai lembrar daquele olho por olho, dente por dente. Depois há uma neutralização da vítima na alta idade média. Após, a gente tem que lembrar de outro período, que é o período moderno, pós-guerra. Período moderno. Aqui é o redescobrimento da vítima. Aqui a gente tem que lembrar também dos tipos de vitimização, que é a vitimização primária, secundária, terciária e alguns até falam em vitimização quaternária. A classificação das vítimas. Classificação das vítimas. Aqui a gente vai ter uma classificação no seguinte. Primeiro, vítima completamente inocente, que é a vítima ideal. Vítima completamente inocente. Essa é a vítima ideal. Agora aqui a gente também tem a vítima de culpabilidade menor. De culpabilidade menor. Depois temos vítima voluntária ou tão culpada. Voluntária ou tão culpada. Também, vítima mais culpada que o infrator. Mais culpada que o infrator. Que se divide na vítima provocadora. Aqui também temos uma subdivisão que fala da vítima por imprudência. Depois, a vítima unicamente culpada. Que vai subdividir em vítima infratora. Pessoa fura o sinal e depois o carro bate, por exemplo. Vítima simuladora. Vítima imaginária. E aqui também temos que lembrar de algumas súmulas do STJ, todas essas súmulas do STJ. A súmula 600, a súmula 536, 542, 588 e 589. Para finalizar, colocar uma observação aqui, que no caso de violência doméstica, não cabe a aplicação da Lei 9.099, de 95, isso já está prescrito no próprio artigo 41 dessa lei, dessa não aplicação, e, por consequência, também não cabe termo circunstanciado de ocorrência, sendo apurado por meio do auto de prisão em flagrante delito. É isso. Obrigada.